Glória a Deus. Vou tentar não demorar. Já são 10 para as 9, é isso? Né? 10 para as 9. Prometo que meia-noite a gente acaba, amém? Meia-noite a gente sai daqui hoje. Glória a Deus. É que a gente é acostumado com o culto das 7, né, pastora? Né? Hoje o culto começou às 8, né? Por isso, né? Mas nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia, pode ficar sentados mesmo. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Essa palavra o Espírito Santo me deu no EPL deste ano em Cruzeiro. E faz 15 dias atrás, o Espírito Santo falou para mim, prega novamente em Cruzeiro. E eu acabei de pregar, e o Paulinha, nosso líder de jovens, falou assim, nossa pastora, que palavra libertadora. Eu falei, Paulinha, ela foi a palavra do EPL. Ele falou assim, nossa, parece que foi outra palavra. Mas não é, irmãos, eu creio que ela é uma palavra libertadora mesmo. Eu trouxe ela para vocês aqui porque Deus ministrou muito ao meu coração com essa palavra. Se você entender isso hoje, você vai fazer a obra do Senhor com mais leveza. Você vai entender quem você é em Cristo Jesus, como Ele te chamou, o propósito que Ele tem na tua vida. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja e não entende quem nós somos, não é verdade? Não entende o Cristo que nos chamou, o Cristo que nos chamou para completar uma obra em nós, para fazer a obra em nós, o nosso chamado. E eu espero que assim como essa palavra foi libertadora na minha vida, ela seja na sua vida nessa noite, amém? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu gosto muito das cartas de Paulo. Eu acho que Paulo, ele foi um homem que entendeu, compreendeu com muita clareza a graça do Senhor, aquilo que Deus queria nos ensinar. E quando você lê as cartas de Paulo, você fica muito encantado. Paulo vai dizer aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer assim, ó, tendo por certo. Então, o versículo já vai começar assim para nós, olha, tendo por certo. Então, aqui não há dúvida, amém? Ele não está dizendo assim para nós, olha, talvez, pode ser, né? Ele está dizendo assim, ó, eu estou dando uma certeza para vocês. Paulo está falando assim, ó, eu estou confirmando algo para vocês que é certo. Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer para nós aqui nessa noite, olha, aquele que começou a obra em vocês, ele vai terminar até o dia de Jesus Cristo, amém? Você crê nisso? Você crê que Deus um dia começou a boa obra em você? Porque o dia que você aceitou a Cristo, que você entregou a sua vida para Cristo, nesse dia Deus começou o que Paulo está falando aqui. Ele começou a fazer a boa obra. Qual é a boa obra que Paulo está falando? A boa obra que Paulo está falando é a obra da salvação. É isso que Paulo está falando aqui para nós. Olha, aquele que começou a boa obra da salvação, vai terminar. Por que que vai terminar? Porque a nossa salvação, ela se dá em 3 estágios. Quais são os estágios da nossa salvação? O dia que você aceita Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar dentro de você. Então esse é um estágio da salvação. O teu espírito estava morto, porque quando Adão peca, o teu espírito morre. Quando você aceita a Jesus, o teu espírito volta a viver. Esse é um estágio da salvação. Qual é o outro estágio da salvação? O nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo será glorificado. Quando é que ele vai ser glorificado? Vamos lá. Quando é que o nosso corpo vai ser glorificado?
Depois o trono de Cristo, quando, né, o Senhor vir buscar, né, a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo glorificado. E tem o que? A salvação da nossa alma. O que é a salvação da nossa alma, irmãos? É o processo que Deus está trabalhando em nós. E esse processo, Paulo vai dizer, ó, fica tranquilo, porque aquele que começou, ele vai terminar. Vai terminar por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós vamos ter que chegar à estatura de varão perfeito. Não tem jeito. Eu e você vamos chegar à estatura de varão perfeito. Quem foi varão perfeito? Jesus Cristo. Então Paulo está falando assim, ó, fica tranquilo. O Espírito, o dia que você aceitou a Cristo, já religou. O teu corpo vai ser glorificado ou no arrebatamento da igreja, certo? Aí, mas ele está falando assim, mas tem um processo. E ele vai fazer o processo da salvação na sua vida. A palavra aperfeiçoar, o significado dela no vocabulário é completar o que necessita ser terminado. Eu acho lindo o Senhor porque ele vai... Olha, se a gente começar a ler o versículo, entender o que Deus está falando, ele está falando assim, olha, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar aquilo que na sua vida precisa ser terminado. Você crê que existem muitas coisas na nossa vida que precisam ser terminado? Sim ou não? Não existem muitas coisas em nós que precisa ser terminado em nós, que não está pronto ainda, que precisa ser modificado, que precisa ser transformado. E Paulo está falando sobre isso. E ele vai dizer assim, ó, aquele que começou, quem que começou a boa obra? Deus. Aquele que começou a boa obra é aquele que te chamou, é aquele que te regenerou, é aquele que te justificou, é aquele que te santificou e é aquele que vai te glorificar. A Bíblia diz, irmãos, que a obra já está pronta, completa. O Deus que nos chama, Romanos, a gente lê muito esse texto de Romanos, mas eu vou ler de novo para você entender. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30 vai dizer assim, ó. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então aqui eu já vou fazer um parênteses para você, não faz parte da ministração, mas eu vou fazer para você. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei as lutas que você tem. Mas a minha Bíblia diz, e Paulo está dizendo em Romanos 8, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então presta atenção em algo. Se a luta está grande na tua vida, se Deus te chamou, você crê que Deus te chamou? Você crê que Deus tem um propósito? Fica tranquilo, vai cooperar para o teu bem. Romanos está dizendo isso, aquele que te chamou, aquele que tem um propósito na tua vida, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele vai continuar o texto, irmãos, dizendo assim, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, ele está usando o verbo no passado. Ele já predestinou. Ele também chamou. E o que ele chamou, ele também já justificou. E o que ele já justificou, ele também já glorificou. A obra, Paulo está dizendo aqui para nós, a obra já foi feita. Cristo já fez a obra. O problema é, e aqui começa, o que nós precisamos entender é, que se Cristo já fez a obra, porque ele vai usar o verbo no passado, aquele que chamou, aquele que predestinou, aquele que justificou, aquele que glorificou. Você vê a obra pronta na tua vida? Hoje? Nós não vemos, irmãos. E aqui começa o grande segredo que nós precisamos entender. Creia em algo que eu vou te dizer. Jesus nunca deixou uma obra inacabada.
Nós podemos largar as coisas pela metade do caminho. Cristo não. O problema é que nós não conseguimos ver aquilo que Cristo já fez em nós. Por que que nós não conseguimos ver? Porque a gente não consegue enxergar ainda. Nós não conseguimos ver ainda a obra que Ele está fazendo em nós. João vai dizer assim, que um dia Cristo veio morar dentro de nós. E o dia que Ele veio fazer morada em nós, Ele começou a obra. Creia, Cristo está trabalhando na sua vida. Cristo está trabalhando em você. O problema é que você não consegue ver. O problema é que você não consegue entender. Porque você não consegue entender aonde Ele vai te levar. Porque você não consegue ver a obra pronta. Mas Ele já viu a obra pronta. Eu e você, irmãos, não conseguimos ver a obra pronta. Cristo já viu a obra pronta. Porque Paulo vai dizer no passado que Ele já justificou, que Ele já glorificou, que Ele já escolheu, que Ele já chamou e que Ele já predestinou. Às vezes você olha para a sua vida e fala, acho que Cristo não me chamou não. Ixi, acho que Ele não tem uma obra na minha vida. Não pode ser. Ele está fazendo a obra que você não está vendo. Você não consegue. É que nem. Para você poder entender, quando Cristo veio morar em nós, Ele começou uma construção. Eu gosto muito de construção. Eu falei que eu me formei em Direito, Manalim. Me formei no curso errado. Hoje, se alguém perguntasse para mim que faculdade você faria, eu faria arquitetura, eu faria algo nessa área. Porque eu amo construção. E eu gosto demais de construção. Eu assisto aquele programa, vocês assistem aquele programa na televisão, que o cara quebra a casa toda, reforma a casa toda, ou só eu que assisto? Só eu que sou a maluca que gosta dessas coisas. Eu gosto demais de construção. No meu Instagram, eu tenho aqueles programas de arquiteto que tem o antes e o depois, você já viu? E quando a gente olha naqueles programinha do Instagram, o antes e o depois, a gente só consegue acreditar que a obra ficou perfeita porque a gente vê o antes e o depois. Você veio pregar comigo? Veio pregar comigo. A gente só consegue acreditar porque a gente viu a obra do antes e o depois pronta. Concorda comigo? Mas se você olhasse só o antes, você acreditaria que ficaria do jeito que fica? Porque eles pegam um antes, pensa num trem tudo derrubado. Pensa numa casa, tá? Toda mal acabada. Pensa numa casa a construção toda ruim. E você olha aquilo e você fala assim, isso não vai ficar bom nunca. Não é assim que a gente pensa? Mas quando a gente vê o depois, o que a gente fala? Meu Deus, como é que alguém pôde pegar um negócio tão feio, tão mal acabado, não é assim? E transformar nesta obra. Quero te dizer uma coisa para você. Pensa num trem feio ao ser, irmão. Mal acabado. É verdade ou não é? Cheio de defeitos. Cheio de limitações. Somos nós. Se a gente olhar esse antes aqui, nós nunca vamos crer no que vai ficar. Porque nós somos cheios de defeitos. Eu sempre oro e eu falo assim para Deus. Eu falo, Deus, eu não sei o que o Senhor viu em mim. Porque se eu tivesse que me escolher, eu não me escolheria. Se eu não me escolheria, quanto mais você. Porque eu não estou nem me escolhendo. Você se escolheria? Seja sincero com você. Você se escolheria? Quando você olha para dentro de você mesmo, você se escolheria? A gente não se escolheria. Porque a gente é cheio de defeitos. Sabe, a gente é aquele antes que você olha, aquele monte de entulho que você fala, meu Deus do céu, nesse espaço, nesse cubículo não vai dar para fazer nada. Mas quando você olha depois, você fala, meu Deus, quem fez a obra é bom. Se um homem consegue transformar uma obra em algo bom, quanto mais o nosso Deus, que nos pega cheios de imperfeições, e coloca dentro de nós o seu Espírito, coloca Cristo para morar dentro de nós. Você acha que Cristo vai deixar a casa do mesmo jeito? Você acha que Cristo vai entrar em nós e vai largar do mesmo? Não vai.
Cristo, creio no que eu vou falar, Cristo já sabia de todos os seus pecados, irmão. Cristo já sabia que você ia pecar. Olha, Cristo já sabia que você ia ter uma língua meio felina, que ia ter que melhorar. Cristo já sabia que você ia olhar coisa que não podia olhar. Cristo já sabia. Ele sabia desta obra mal acabada que era você. Mas o dia que Ele resolveu vir morar dentro de nós, pastora, Ele entrou dentro de nós e falou: agora eu vou começar a fazer a mudança. Aí as pessoas olham para nós e elas não conseguem entender, porque elas lembram do antes. Ela olha para o antes, mas ela não sabe que tem um morador novo na casa, mexendo na construção, trabalhando para que a gente chegue, né, naquilo que Ele falou, que nós vamos chegar até o dia de Jesus Cristo, irmãos. Ele pega a obra e Ele começa a fazer. E assim somos nós, irmãos. Eu gosto muito de falar de construção, porque eu gosto muito de Paulo, porque Paulo ele usa coisas de fácil linguagem. Paulo ele compara a nossa caminhada a uma corrida, não é assim? Paulo ele usa para a gente poder entender, e ele está falando de uma construção, e eu queria falar um pouquinho de construção com você aqui nessa noite. Toda obra, para ser construída, ela precisa de algumas coisas. Não tem como construir uma obra se você não tiver um terreno para construir, tem? A gente constrói em cima de alguma coisa, certo? Assim é conosco. O problema nosso, irmãos, é que quando nós vamos construir uma obra, presta atenção em algo. Quando você vai escolher um terreno, você vai escolher um terreno para construir a casa do teu sonho. Você crê que Deus vai dar a casa do seu sonho? Toma posse. Você vai escolher o terreno. Sabe como é que a gente escolhe terreno? Eu vou falar para vocês como é que a gente escolhe terreno. A gente quer o terreno que mais apareça. Não é assim? A gente quer o terreno de destaque. Aí a gente procura um que fica numa esquina, um que fica no alto, não é assim? Por que a gente procura? Porque a gente quer um terreno que apareça. Mas a gente, apenas como a gente não entende, a gente olha pela aparência. Mas toda obra, quando você vai construir, a primeira coisa que você precisa ver no terreno, não é se ele é de esquina, não é se ele aparece. A primeira coisa que você precisa ver no terreno é o solo do terreno. Porque se o solo não for bom, ele não aguenta construção nenhuma. Se você for estudar um pouquinho, e eu tenho um filho engenheiro, e eu fui perguntar para ele, eu falei: Frederico, como que funciona para construir? Aí ele começou a falar: se o solo for arenoso, você não constrói. Aí eu falei: Jesus, o senhor é lindo, o senhor vem com a parábola, né, da semente que cai no solo arenoso, no solo com pedras. Por que não constrói? Porque não aguenta construção firme em cima. Então a primeira coisa, para construir qualquer coisa, tem que se ver o solo. E na engenharia, tem um aparelhinho que é para ver o solo. E esse aparelhinho chama sondagem. Eu amo Jesus. Jesus lindo, irmãos. A Bíblia diz assim: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Para Deus começar a obra na nossa vida, irmãos, Ele não está olhando se você prega bem. Ele não está olhando, irmão, você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode virar pirueta, você pode ficar aqui no lustre. Deus não olha essas coisas. Para Deus começar a obra em nós, Ele vai no solo. Ele vai ver as pedras que estão lá e que são difíceis da gente tirar da nossa vida. Ele vai lá ver a areia, que tudo que coloca, não fica nada em cima, porque Ele olha dentro de nós, irmãos. Porque Ele sonda os nossos corações. Deus está fazendo a obra na tua vida. Mas Deus não está olhando para os teus talentos. Sabe por quê, irmão? Porque a gente tem mania de achar que Deus olha talento. Não, talento foi Ele que deu, irmão. Você acha que é teu? Você nasceu talentoso. Aí eu nasci talentoso demais, pastora. Não, mamãe, você não nasceu não. Sinto te informar que nessa noite foi Ele que deu.
Foi Ele que deu para você. O seu talento não impressiona Deus, impressiona homens. Deus não. Deus vem e fala assim, ó, eu estou morando dentro de você, e eu preciso fazer a obra, e eu vou começar a sondagem. Salmo 139, 23 e 24 vai falar isso. E ele começa então, irmãos, e ele começa, pastor, a fazer a obra por aquilo que ninguém vê. Porque não existem coisas que a gente não mostra para ninguém. É verdade ou não é? Existem coisas da nossa vida que ninguém sabe, irmãos, que ninguém vê. Nós não mostramos isso para as pessoas. Mas Deus fala assim, estou morando dentro de você. É lá no quartinho que eu quero ir. Onde você não deixa ninguém entrar, é lá que eu vou mexer. É lá que eu vou trabalhar. E creio, irmãos, eu falei algo lá em Cruzeiro. Deus é muito lindo, foi por isso que eu sirvo a Jesus. Porque o nosso Deus não é um Deus que arrebenta com ninguém. Você pode falar para Ele, não quero que o Senhor mexa aqui. Não tem problema. Ele aceita. Só que eu tenho uma notícia para te dar aqui nesta noite. O tempo de construção vai demorar mais. Porque todo mundo que constrói, não sei se você é assim, eu sou assim. Quando eu estou lá em casa, o pedreiro lá de casa é da igreja, ele já me conhece, ele acha que eu faço essa pastora doidinha, eu fico assim para ele, vai terminar logo? Está terminando? Pelo amor de Deus, eu quero ver a obra pronta. Quem não quer ver a obra pronta? Hã? Será que só sou eu que quero ver a obra pronta? Será que sou eu? Aí a gente fica perguntando, está terminando, a obra está pronta? Não é? Você não quer ver a obra pronta? Assim é Deus em nós, mas Deus é cavaleiro. Se você falar para Ele assim aqui nesta noite, não mexa nas pedras do meu terreno, Ele não vai mexer. Se você falar para Ele aqui nessa noite, não mexa no solo arenoso, Ele não vai mexer. Mas eu tenho uma notícia para te dar, a construção vai sair. Se não sair em 1 ano, ela sai em 5, se não sair em 5, ela sai em 10, se não sair em 10, ela sai até em 1000 anos do reino. Mas que você vai ter a estatura de varão perfeito, você vai ter. Cabe a cada um deixar o prazo da construção, irmãos. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Não tem jeito, Ele vai fazer a obra na sua vida. Só que quem determina o tempo da obra é só você. Porque o nosso Cristo é gentil demais. É maravilhoso demais na nossa vida. Então cabe a vocês, eu brinquei lá em Cruzeiro e falei, irmão, não tem perigo não, tem gente que vai levar 1000 anos. Mas que vai terminar a obra, vai terminar. Eu quero antes, não sei você. Eu desejo antes. Mas cabe a cada um de nós. A segunda coisa que nós aprendemos é que depois que você escolhe o terreno para construir a obra, você faz o planejamento. Planejamento é algo interessante. Você chega para o pedreiro e fala assim, quanto eu vou gastar na obra? Já teve essa experiência ou não? Aí o pedreiro fala assim para você, você vai gastar R$1000. Aí você chega para o marido, amor, deixa eu fazer. O pedreiro me garantiu que vai ser só R$1000. Aí o marido olha para você e fala assim, amor, vai ser só R$1000 mesmo. E você fala, vai ser só R$1000, amor. A obra fica só em R$1000? Fica ou não? Não fica, irmãos. Não fica. Mas fica tranquilo. Que aquele que planejou a obra na tua vida já sabia de todos os gastos. A Bíblia diz que foi pago um alto preço. Ele falou, eu vou pagar. Não tem problema não. A Bíblia fala, eu acho isso lindo, irmãos. A Bíblia fala assim, olha, que Cristo escolheu pagar o alto preço por nós. Cristo não pagou um alto preço pelas pessoas boas. Cristo não pagou um alto preço pelas pessoas sem defeitos. Cristo não pagou um alto preço pelas pessoas que não pecam. Pelo contrário, Ele já sabia, irmãos, o que ia acontecer, mas Ele falou, está tudo dentro do plano. O preço a ser pago, eu vou pagar.
você não saiu do plano de Deus. Você consegue entender isso? Deus não olhou para você e falou assim: nossa, falaram para mim que essa obra ia ser fácil, e agora está sendo difícil. Não, 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 Deus já sabia. Deus já sabia do preço que nós íamos custar, irmãos. Deus já sabia da nossa teimosia. Deus já sabia do nosso jeito turrão. Ele já sabia, William, todas as coisas. Ele falou: fica tranquilo, pode mandar fazer a obra. Pode mandar fazer a obra, porque eu vou pagar um alto preço. 1 Coríntios 6,20 fala sobre isso. Porque fostes comprado por um alto preço. Glorificai, pois a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, a qual pertence a Deus. Para Deus não houve surpresa, irmãos. Para Deus não houve nada fora, nada saiu fora, Ele já sabia. Então eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, talvez você errou, talvez você cometeu algo que você não podia cometer, e talvez você fale assim aqui nessa noite: não, eu não vou mais para a igreja, não, eu não sou digno de dirigir uma célula, não, eu não posso mais. Fica tranquilo, Deus já sabia que você ia cometer. Deus já sabia. E mesmo assim, Ele continua te amando e falando para você: a obra que eu comecei, eu vou terminar na sua vida. Ele vai terminar. Ele vai terminar em nós, irmãos. Muitas pessoas desistem da caminhada, muitas pessoas param a caminhada porque não conseguem entender isso. Olha, eu falei isso lá em Cruzeiro, o William está aqui, é testemunha. Irmão, você não vai prestar nem para desviar. Crê no que eu estou dizendo para você. Você não vai prestar, tenta desviar e depois você me fala. Você pode ficar 20 anos fora da igreja, mas que você vai voltar, você vai voltar. Não tem jeito. Eu dei o exemplo do chiclete, eu vou dar o exemplo, eu tenho que dar. Eu preguei ele lá em Cruzeiro, vou usar ele aqui de novo. O chiclete cresceu, esses meninos, eu já estou velha, né? Já estou meio, né? Esses meninos já estão tudo adultos, quase casando, né? Mas esses meninos cresceram dentro da igreja, o chiclete foi um. E eu lembro que chegou uma certa idade, o chiclete saiu da igreja, desviou. E eu ficava muito indignada, irmãos, porque eu falava: não pode. Cresceram tocando ele, o Jonathan, o Bonfim, tocando louvor. E eu falava, e pensa no chiclete. O chiclete era aquele crente, sabe aqueles crentes, Tiago? Mãe, pensa no menino bom. E eu falava: não é possível, esse menino desviou, Jesus amado, não pode, Jesus não pode. Né? E eu sempre encontrava o chiclete, falava: chiclete, você pode voltar, filho, você é de Jesus. Você pode voltar. Quanto tempo você ficou desviado, chiclete? 12 anos. Chiclete ficou desviado. Mas como ele é de Cristo, Deus já predestinou, já escolheu antes da fundação do mundo, nem para desviar ele presta. O que Deus fez? 12 anos depois, onde está o chiclete? Ah, coisa linda. Eu amo Jesus. Está o chiclete. Né? No mesmo lugar da qual Deus estabeleceu para a vida dele. Porque Deus tem uma obra. E a obra que Ele começa, Ele vai terminar. Ele atrasou 12 anos a obra. Atrasou ou não atrasou? Mas como Deus é lindo e a construção não para, Ele fala: vamos continuar fazendo. Vocês estão entendendo, irmãos? A grandeza desse nosso Deus. Deus é lindo demais, irmãos. Então, crendo que eu vou te dizer: olha, você não vai desviar, você não serve para isso, porque Deus tem uma obra na tua vida e Ele vai realizar a obra que Ele falou que Ele ia fazer. Toda obra precisa de um arquiteto, certo? Hebreus vai dizer assim, Hebreus capítulo 11, versículo 9: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele está falando aqui, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque, está falando de Abraão, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus.
Quando a gente vai passar numa construção, você vai ver, cidade grande se vê mais, cidade pequena o povo ainda foge um pouquinho. Não tem aquelas plaquinhas assim, na frente da construção? Tem o nome do arquiteto, tem o nome do engenheiro, não é assim? Irmãos, quem fez a obra tua foi o arquiteto chamado Deus. E o que ele desenhou para você é perfeito demais, irmãos. Se a gente pudesse compreender e entender essa grandeza, a gente ia começar a viver de forma diferente com o Senhor. Deus desenhou você, desenhou a tua vida, desenhou os planos para você. O problema é que nós desviamos daquilo que Deus fez para nós, do projeto inicial. Porque quando Deus faz a planta, sabe qual que é o mal? Deus desenha a planta, Ronali, e a gente quer fazer puxadinho. E a gente vai pondo puxadinho na planta de Deus. E nós vamos pondo puxadinho, mas não põe puxadinho na planta de Deus, não. Porque o que Deus faz é perfeito demais. Se a obra tua não está saindo do jeito que Ele planejou, é porque você está pondo a mão. O problema é que a gente quer pôr a mão em algo que a gente não entende. A Bíblia diz que os planos de Deus para nós são maiores do que aqueles que a gente imagina. Vamos pegar um sonhador aqui. Vou pegar meu genro. Eu gosto dele porque ele sonha mesmo. Os teus sonhos, Thiago, não chegam nem perto do que Deus tem para você. Porque os teus sonhos não podem alcançar os sonhos de Deus. Porque a Bíblia diz que o que Ele tem para nós é infinitamente maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. Vocês conseguem entender? O problema é que a gente quer pôr a mão na obra de Deus. Não põe a mão na obra de Deus, irmãos, porque a obra de Deus ela é perfeita. Ela é perfeita. O arquiteto desenhou a planta. Mas ele pega e fala o seguinte: o arquiteto vai ter uma reunião no céu e fala assim, ó, eu desenhei a planta, mas vai ter que descer alguém para executar a obra. Não é assim? Aí ele fala assim para Jesus: Jesus, você é o engenheiro, desce para a terra e começa a executar a obra. O arquiteto desenha a planta, entrega a obra na mão do engenheiro e fala para ele: começa a obra. Aí o engenheiro fala assim: vou fazer morada nela, vou fazer morada nele, vou fazer morada nela, vem fazer morada em mim. E começa então a fazer a obra. Mas como o engenheiro não pode fazer a obra sozinho, ele chama o mestre de obra, Espírito Santo. E aí fala: Espírito Santo, vem dar uma mão na construção. E aí vem o Espírito Santo de Deus. Irmão, você já parou para pensar quem mora dentro de você? Quem mora dentro de você nada mais, nada menos é do que... Você já parou para pensar que você é Jesus andando na rua? Porque a Bíblia diz que Ele mora dentro de você, dentro de mim. Que o Espírito Santo habita dentro de nós. E creia, irmãos, se tem alguém que fala com a gente é o Espírito Santo. Eu vou dizer algo para vocês. Deus nunca nos condena. Se há na sua mente um sinal que acende de condenação, não é Deus, é o diabo. Agora, você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus tem uma luzinha. Ele não te condena, mas ele fala para você assim: não vai por esse caminho. Não segue por esse caminho. Temos a luzinha ou não do Espírito Santo dentro de nós? E o Espírito Santo não condena ninguém, irmãos. Quem condena é o diabo. Ele acusa de dia e de noite para que você não rompa naquilo que Deus tem. Mas o Espírito Santo que mora dentro de nós, que habita dentro de nós, acende a luzinha. E creia no que eu vou te dizer. Eu e você sabemos quando estamos fazendo errado. Sabemos ou não sabemos? Porque a luzinha mora dentro de nós. E ela sente. E ela fala. E a gente finge que não escuta. O Espírito Santo está falando todos os dias na tua vida. O Espírito Santo está falando todos os dias na tua vida. Ele está fazendo a obra, irmãos. Creia no que eu estou te dizendo. Presta atenção à voz do Espírito. Deus quer fazer a obra na tua vida. Deus tem pressa em fazer a obra, irmãos. O Senhor está voltando. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Deus tem pressa em fazer a obra em nós.
Depois que Jesus vem, toda construção, irmãos, precisa de fundação. A fundação, ela é o alicerce. Aquilo que ninguém vê, você conhece aquilo que ninguém vê? Numa obra? Eu lembro, meu pai já morreu faz 4 anos, meu pai era engenheiro, e eu lembro que um dia meu esposo falou assim para mim: amor, eu queria construir a casa nossa na fazenda, no ponto mais alto da fazenda, porque dá para ver cruzeiro. Então eu cheguei para o meu pai, pastor Roberto, falei assim para o meu pai, pai, o senhor faz a planta da casa? Meu pai fez a planta, a gente construiu, e quando a casa ficou pronta em julho, eu nunca me esqueço disso, as crianças eram pequenas, nós fomos passar as férias na casa, no inverno, e teve um dia que deu uma ventania tão grande, porque a casa foi construída no topo, sem nenhuma árvore, e o negócio começou a ventar, irmãos, e aquele foi... E eu, desesperada, acordei, fui até meu pai, olhei para o meu pai e falei: pai, o senhor tem certeza que essa casa não vai voar? Que casa voa, tá? Eu vim te dar essa notícia aqui nessa noite, casa voa. Caso você não saiba, não é só de madeira não, de material voa. E eu fui lá para o meu pai e falei: pai, olha só, o senhor construiu isso aqui certinho? O senhor tem certeza que essa casa, nessa ventania, esse trem não vai voar? E ele, sempre muito manso, deu um sorrisinho para mim. Sabe aquele sorrisinho bem de cantinho de, né? Olhou para mim e falou: filha, fica tranquila. Essa casa está bem fundamentada. Os ventos podem vir, irmãos. E eles virão, creia no que eu vou te dizer. Mas se a casa estiver bem fundamentada em Cristo, não tem quem derrube. Você consegue entender a construção que Deus está fazendo em você? Você sabe por que Deus permite os ventos? Eu vou dizer para você por que Deus permite os ventos. Para ver se a fundação está boa. É verdade ou não é, irmão? Deus permite os ventos para ver se a fundação está boa. Para ver se nós estamos bem fundamentados. Porque enquanto nós vivermos nessa terra, creia no que eu vou te dizer, tem dias de vento. Porque a Bíblia diz que o sol nasce para o ímpio, mas também nasce para o justo. A chuva cai no quintal do ímpio, mas cai no teu também ou não cai? Os ventos vêm, irmãos. A diferença é onde nós estamos fundamentados. Nós estamos fundamentados em Cristo? Porque se a nossa vida estiver fundamentada nele, eu vou dar o mesmo sorrisinho que meu pai deu para mim. Fica tranquilo, não tem quem derrube a casa. Fica tranquilo, irmãos. Sabe quando as pessoas olham para nós e elas não conseguem entender mesmo. Porque, nós para as pessoas, é loucura. Porque assim, a matemática de Deus é muito doida, irmãos. Por isso que as pessoas não conseguem entender. A matemática de Deus é assim. Deus, ele vai alimentar uma multidão com 2 peixinhos. Quem alimenta uma multidão? Fala para mim. Só Jesus, irmãos. A matemática de Deus não é igual a nossa. As pessoas olham para nós quando elas veem o vento e elas falam assim: ih, vai. Aí não cai. Elas não conseguem entender, elas não vão conseguir entender nunca, irmão. Sabe por quê? Porque elas não entendem aonde a nossa vida está fundamentada. Elas não conseguem entender que nós estamos fundamentados em Cristo. E que Ele sustenta a construção que Ele está fazendo em nós, pastora Eliana. Que Ele sustenta a obra que Ele está fazendo em nós. Ele tem compromisso conosco, irmãos. E sabe, os ventos, eles não duram para sempre. Existem momentos na nossa vida que são momentos que nós passamos. Tem uma passagem que eu gosto muito em Gênesis, no livro de Gênesis, que vai falar da história de Adão e Eva. A Bíblia vai dizer assim, no capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, eu já estou terminando a ministração. E criou Deus o homem, a sua imagem o criou. Deus criou homem e mulher. Deus cria Adão e Eva no mesmo momento, amém, irmãos? Certo? Mas no versículo 2, vai dizer assim: e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Mas espera aí,
No capítulo 1, Deus não falou que criou o homem e a mulher? Falou ou não falou, irmãos? Mas no capítulo 2, Deus fala assim, ó, não é bom que Adão fique sozinho, não, vou fazer para ele uma mulher. Ué, mas Deus não fez no capítulo 1? Todas as coisas na sua vida já foram criadas, irmãos. Deus já fez todas as coisas, elas ainda não se manifestaram, é diferente. Adão e Eva foram criadas no mesmo momento, só que Eva foi manifesta para Adão depois. E interessante que o versículo vai falar assim, olha, não é bom que o homem esteja só. A palavra esteja só, o significado dela é um estado temporário. Então presta atenção em algo. Deus já fez todas as coisas para você. Você crê nisso? Você crê que Deus já preparou tudo para você? Que todas as coisas já estão prontas? Mas elas ainda não estão manifestas, estão? Nem todas. Aí ele vai usar assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Esteja fala de um estado temporário. E aqui está o segredo da nossa caminhada. O estado que eu estou agora não significa o que eu sou. Consegue entender? Hoje eu não sei como você chegou aqui, mas eu vou falar. De repente você chegou aqui com um pecado que você não consegue abandonar. Esse é o estado que você está hoje. Esse não é o estado que você é. Não é. Porque Cristo falou que já te justificou. Então, creia no que eu estou te falando. Existem coisas na sua vida que você não consegue abandonar. Comece a falar para Deus, esse é o estado que eu estou, mas esse não sou eu. Esse não sou eu. Sabe, quando você se deparar com coisas que você não consegue abandonar, quando você se deparar com coisas que você acha que você nunca vai se libertar, você começa a profetizar, esse é o estado que eu estou, esse não sou eu, porque eu já sou uma obra feita, justificada em Cristo Jesus. Adão estava só, ele não era só. Ele estava num estado temporário, mas não era o que Deus tinha para ele. E isso, irmãos, não serve só para aquilo que nós temos dificuldade. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, Deus fez um casamento perfeito para você. Deus fez uma finanças perfeita para você. Deus fez uma saúde perfeita para você. Você crê nisso? O que você está agora não é o que é. O problema é que nós temos que começar a clamar pela obra feita, irmãos. Mas a gente vai entender, as pessoas vão falar assim, pastor, eu sou assim. Não, você está assim, você não é assim. A gente já profetiza com a palavra, eu sou assim. Não, irmão, você não é assim, você está assim, você não é assim. Nós não somos assim. Porque Paulo falou que ele tem por certo, e se ele tem por certo, eu creio, que aquele que começou a boa obra vai terminar. Mas nós temos que começar a tomar posse. A Bíblia diz que Adão dorme, Deus pega da costela de Adão e faz Eva. Mal sabia Adão que tudo o que ele precisava estava dentro dele mesmo. Vou te contar um segredinho. Tudo o que você precisa para ser feliz, tudo o que você precisa para ser próspero, tudo o que você precisa para ser liberto, já está dentro de você. Já mora dentro de você. Já mora dentro de você, clama por Ele, pede para Ele. Ele vive em você. Mal sabia Adão, irmãos, que tudo o que ele precisava já existia dentro dele. A Bíblia diz que ele pega um sono profundo, Deus arranca Eva da costela. E o que é mais lindo, irmãos? É que a Bíblia vai dizer que a gente canta um louvor assim, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu venho te dar uma notícia nessa noite, não sei se é boa. Nem sempre Deus restitui. Deus arranca da costela de Adão Eva, mas não devolve para Adão
outra costela. A Bíblia diz que Deus coloca em Adão carne. Às vezes a gente clama para Deus restituir, não clama? Eu venho dizer nessa noite algo para você. Quando Deus arranca algo, Ele não restitui, Ele nos devolve algo melhor e inteiro. Vocês conseguem entender? Ele não devolve para Adão a costela, Ele devolve para Adão a Eva inteira. E a gente fica, restitui Jesus. Deus está falando, fica tranquilo, o que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você é muito, muito, muito maior, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz a obra. Aí, quando chega toda essa construção, a obra ela chega ao final, que é a parte dos acabamentos, é a melhor parte da obra. Você conhece a melhor parte da obra? É a parte que você fala assim, agora eu vou pôr mobília na casa. Coisa boa. Aí a gente vai, decora a casa, põe cortina, põe sofá, troca sofá de lugar, põe tapete, e a gente fica feliz. Porque agora a construção está aparecendo. Porque agora a construção, as pessoas estão vendo a construção. E a gente acha que agora está tudo bem. Não é assim? E a gente fala assim, que bom, Jesus, já cheguei na parte final da construção. Casinha pintada, né, toda prontinha, estou pondo o sofá, né, a cortina. Aí Jesus vem e fala assim para mim e para você, filha, não gostei da cortina ali não, arranca de lá. O tapete está com um pouco de pó debaixo, vamos dar uma limpada? Sabe o que eu aprendo com o Senhor, irmãos? E essa palavra que eu quero deixar aqui para você, que até Ele voltar, nós sempre vamos precisar dEle limpando a nossa casa. Não se ache pronto porque você prega, não se ache pronto porque você louva, não se ache pronto porque você cuida do ministério infantil, não se ache, não, você não está pronto não. Todo dia Ele acrescenta algo na nossa vida para ir nos mudando. Todo dia, pastora Eliana. Porque o dia que Ele vier nos buscar, a casa vai estar em ordem. A obra vai estar feita. E é isso que eu louvo a Deus. É esse o Deus que nós servimos. E essa palavra para mim, irmãos, ela foi muito reveladora. Todos os dias eu falo, Deus, tem coisa para trocar de lugar? Todo dia tem. Porque às vezes a gente fala assim, eu exerço um ministério, agora eu já estou bem. Não, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para mudar. Todo dia Deus vai nos mudando para fazer em nós, William, a obra completa. Mas o que eu acho mais lindo, eu quero deixar isso para você aqui nesta noite, eu queria que você já ficasse de pé. O que eu acho mais lindo, irmãos, de tudo isso, é que eu e você, nós, ainda que eu não sei o que você escutou da tua mãe, do teu pai, a tua vida inteira, eu não sei, mas eu venho te dizer algo para você aqui nesta noite. Você não nasceu para dar errado. Você nunca vai dar errado, irmãos. Eu não sei o que você escutou a tua vida inteira. Eu não sei o que teu pai falou, tua mãe falou, teu avô falou, tua avó falou. Eu não sei. Eu vim te dizer aqui nesta noite o que o teu pai falou. E ele falou a meu respeito e ao seu respeito, que nós nascemos para dar certo. Porque Ele está dentro de nós, morando em nós, fazendo a obra em nós. E Ele nunca deixou obra nenhuma inacabada. Você está clamando por algo? Fica tranquilo. Teu marido não está aqui hoje? Fica tranquila. Pode orar, irmãos. A obra vai ser feita. Vocês estão entendendo? A obra vai ser feita, irmãos. Porque esse é o Cristo que nós servimos. Ele ama a sua vida.
E quando a gente entende esse amor, e é isso que eu quero terminar dizendo para vocês. Quando a gente entende esse amor, a gente não faz a obra por obrigação. Sabe? Não é verdade, Sari? A gente não faz, falei isso no culto, eu falei, irmãos, eu não faço a obra por obrigação. Quando eu entendo esse amor, eu faço a obra por gratidão. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a fazer as coisas de forma diferente. Senhor, eu faço para Ti. Eu faço para o Senhor. Porque se eu tivesse que me escolher, jamais me escolheria. Mas o Senhor olhou para mim e me escolheu. E resolveu fazer em mim morada. O mínimo que eu posso fazer para o Senhor. Porque a gente acha que faz muito para Deus, né? A gente acha que faz muito para Deus. O fôlego foi Ele que deu. A força é Ele que dá, irmão. É tudo dele. A Bíblia vai dizer assim: Senhor, o que eu tenho para te oferecer? Nada, tudo já é dele, irmão. Porque a gente acha que tem alguma coisa para oferecer para Deus, irmão. Você não tem nada para oferecer para Deus, tudo é dele. Porque o dia que Ele falar, acabou, acabou. O dia que Ele falou, a última palavra sempre vai ser dele. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a fazer as coisas para o Senhor por gratidão. Que toda vez que você se olhar no espelho, fala para Ele, obrigada, Jesus, porque você escolheu esse ser aqui, cheio de defeitos, que não merecia nada, mas o Senhor escolheu me amar. O Senhor escolheu habitar em mim e fazer a obra. E me chamar de filho amado. Você é filho amado de um Pai tão maravilhoso. Um Pai que cuida de nós nos mínimos detalhes. Um Pai que não nos deixa. Um Pai que não nos abandona. Um Pai que não nos fere. Um Pai que é maravilhoso. Esse é seu Pai. E Ele te ama. E que você possa sair daqui entendendo isso. Gratidão, irmãos. Nós fazemos por gratidão. Não faço para homens, não é por homens. Porque se eu for fazer para homens, eu não vou fazer nada. Porque homem é falho. Não é verdade? Mas eu faço para Ele, que me amou de uma tal forma, que me escolheu e determinou sobre a minha vida. Você faz para Ele, irmãos. Você não faz para homem. Que você possa entender isso nessa noite. Deus abençoe sua vida poderosamente. Obrigada, pastora. Aleluias. Glória a Deus.